Vamos, caveiras, vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, agora 2021. Vamos entrar agora em segurança pública. É um tema recorrente, tarimbado, questão certa no teu concurso. Por isso, vamos detalhar cada item. Vamos pegar inciso por inciso, fazendo a leitura da lei e as explicações necessárias para que você marque todas as questões. De uma forma bem tranquila, a segurança pública ela pode ser entendida como uma forma de preservação da ordem pública e da paz social interna, dentro do país, dentro dos estados, dentro dos municípios. A segurança pública ela busca o equilíbrio, equacionar as relações sociais, a interação entre as pessoas. Vamos seguir agora para o artigo 144 da Constituição Federal. Me acompanha, por favor. Vem comigo. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos órgãos. Certamente vai ter uma questão sobre órgãos da segurança pública. É tradicional, todos os outros concursos caíram. Nesse vai cair também. Presta atenção que esse ano tem novidade. Vem comigo. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Sim, senhores, existe. Polícia Ferroviária Federal. Polícias civis, polícias militares e corpo de bombeiros militares. Polícias penais, federais, estaduais e distritais. Essa, senhores, é a grande novidade dos órgãos de segurança pública. Os agentes penitenciários, um grande abraço para os meus colegas do concurso de 2007, para a turma de 2007 de agente penitenciário, onde eu tive a honra e prazer de participar. Hoje não sou mais, hoje eu estou concursado na Petrobras há mais de 13 anos. Mas a Polícia Penal é uma novidade de reconhecimento na segurança pública. Presta atenção, é um órgão da segurança pública. Vamos seguir. Então nós temos a Polícia Federal, instituída por lei como órgão competente, como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se. Olha a destinação da Polícia Federal: apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como, preste atenção, em União e em autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Prezados, Polícia Federal, preste atenção, bens da União, entidades autárquicas e empresas públicas federais, repercussão interestadual ou internacional. E exija repercussão uniforme, segundo se dispuser a lei. Vamos lá. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Vamos seguir. Exercer as funções de polícia marítima e aérea e de fronteiras. A questão falou em polícia marítima, polícia aérea e polícia de fronteiras. É diferente da proteção de fronteira, da guarda de fronteiras feita pelo Exército. Fronteiras aqui nós estamos falando de alfândega, de entrada e saída. É diferente, presta muita atenção nisso. Vamos seguir. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Presta bastante atenção nisso. Vamos seguir.
A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Muito atenção nisso, senhores. Patrulhamento ostensivo de rodovias federais. Polícia Rodoviária Federal. Vamos seguir. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º. As polícias civis, olha o detalhe, dirigidas por delegados de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Vamos fazer aqui uma distinção entre policiamento ostensivo, polícia administrativa, polícia preventiva e as funções de polícia judiciária. A polícia administrativa é a polícia militar, ela atua de forma ostensiva, demonstrando a sua presença através de fardamento, através de insígnias, através do patrulhamento ostensivo, com a finalidade de prevenção. A polícia judiciária, ela é eminentemente a polícia que dá suporte e apoio ao Poder Judiciário, cumprindo suas ordens, cumprindo seus mandados. Ela faz também atuação investigativa. Por isso, quando se falar em função ostensiva, estadual é da militar. Função administrativa, polícia administrativa, é a polícia militar. Quando se falar em polícia investigativa, em polícia judiciária, é a polícia civil. Guarda isso que vai estar na tua prova. Vamos seguir. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil. Leva isso para a tua prova, isso é muito importante. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencer, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Presta muita atenção. As polícias penais, elas são vinculadas ao órgão da administração do sistema prisional. Vinculadas ao órgão administrador do sistema prisional. É uma polícia totalmente independente da militar, da civil, da federal, da rodoviária federal. Muita atenção nisso, porque certamente vai estar na tua prova. Vamos seguir. As polícias militares e os corpos militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se junto com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais aos governadores. Presta bastante atenção nisso. Polícia militar, polícias militares e corpo de bombeiro são forças auxiliares do reserva. São forças auxiliares e reservas do Exército. Presta muita atenção nisso, porque além da Constituição está também no Estatuto da Polícia Militar. Vamos seguir. A lei disporá a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Presta atenção, a lei vai garantir a eficiência das suas atividades. Vamos seguir. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Seguindo,
A remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39, já vimos. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Vamos seguir. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Muita atenção nisso, são as missões da Guarda Municipal referente à segurança viária. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete no âmbito estadual, no distrital e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Vamos embora. Acompanha comigo agora a questão 77. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio por meio de determinados órgãos. Assinale a alternativa que representa os órgãos que não se encontram enumerados na Constituição Federal, entre os que destinam-se especificamente à segurança pública. Caveiras, aqui vai o modo de resolução de questão. Vamos lá, analisa verdadeiro ou falso. A Polícia Rodoviária Federal faz parte dos órgãos de segurança pública. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Polícia Ferroviária Federal está entre os órgãos de segurança pública. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Polícias militares e corpos de bombeiros militares são órgãos da segurança pública. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Polícia Federal, correto. Forças Armadas, senhores, são órgãos da segurança pública. Errada. As Forças Armadas não integram a segurança pública. Vamos seguir com a questão 78. Acerca das disposições constitucionais a respeito dos órgãos de segurança pública, assinale a alternativa correta. Vamos analisar cada alternativa, se está certa, se está errada. A Polícia Federal possui atribuições de apurar infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme, conforme dispuser a lei, ainda que tais infrações não ocorram em detrimento de bens e serviços de interesse da União. Perfeito, senhores. É missão, sim, da Polícia Federal. Vamos seguir para o item B. Certo ou errado? Segundo a Constituição Federal, os municípios podem constituir guardas municipais para suplementar a eventual omissão do Estado em matéria de segurança pública. Está errado, senhores. A missão da Guarda Municipal não é essa, é proteção de patrimônio. Vamos seguir. Segundo a Constituição Federal, as guardas municipais possuem atribuição de colaborar com o órgão que atua como polícia judiciária local. Está errada, senhores. Essa não é a missão da Guarda Municipal. As polícias militares cabem à polícia ostensiva, a preservação da ordem pública. Perfeito, correto até aí. E execução de atividades de defesa civil, errado. Execução de atividades de defesa civil apenas para os bombeiros. Vamos seguindo. As polícias civis, dirigidas por agentes de polícias de carreira, incumbem as funções de polícia judiciária e de patrulhamento das divisas interestaduais e apuração das infrações penais. Errado, senhores. Quem dirige as polícias civis são os delegados de polícia civil. E o patrulhamento das vias interestaduais é missão da polícia militar e não da polícia civil. Preste atenção nos itens, porque a banca traz
muito embaraço entre eles. Qual destinação da Polícia Federal está incorreta? Vamos analisar dessas destinações, quais estão certas, quais estão erradas para a Polícia Federal. Exercer as funções de Polícia Marítima, verdadeiro ou falso? Verdadeira. Executar as atividades de defesa civil, está errado, só bombeiro. Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, correta. Apurar infrações penais em detrimento de bens e serviços de interesse da União, correta. Exercer as funções de Polícia de Fronteira, correta. Vamos embora, senhores. Questão de número 80. Consoante o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas e do patrimônio. Nesse sentido, todas as alternativas estão corretas, exceto, vamos identificar cada item, verdadeiro ou falso, certo ou errado. Item A. Entre as funções da Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, está a de exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Verdadeiro ou falso, senhores? Verdadeiro. Vamos seguir. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Verdadeiro ou falso, senhores? Verdadeiro. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e as apurações de infrações penais, inclusive as militares. Verdadeiro ou falso, senhores? Falso. As infrações militares são investigadas pela polícia militar, por militares, e não por policiais civis. Vamos seguindo. A segurança pública é exercida através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das polícias civis, polícias militares. Aqui a gente traz a ressalva que nós estamos estudando uma questão de 2014, por isso nós precisamos acrescentar as polícias penais, mas a questão está totalmente correta. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução das atividades de defesa civil. Perfeito, correto. Vamos seguindo. Considerando o capítulo da Constituição Federal que trata da segurança pública, analise as afirmações a seguir. Inciso 1. A segurança pública, além de ser dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio. Verdadeiro ou falso, gente? Certo ou errado? Correto, perfeito. As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira e atuam na apuração de infrações criminais, inclusive as que tenham repercussão interestadual ou internacional. Muitas vezes, gente, vocês vão ver exatamente isso. O inciso traz situações verdadeiras, o item traz situações verdadeiras, mas termina com uma conclusão falsa. Termina com uma conclusãozinha errada. Ele coloca um itemzinho que torna tudo errado. Presta bastante atenção nisso. Não é missão das polícias civis repercussões, infrações criminais que tenham repercussão interestadual ou internacional. Isso é a missão da Polícia Federal. Vamos seguir. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Perfeito. Cópia fiel
do inciso. Por isso que é tão importante a leitura da lei. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei dispuser. Cópia fiel do dispositivo. Por isso a gente bate tanto na importância da leitura da lei. Compõe a estrutura da segurança pública do Estado a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, os institutos gerais de perícia e os corpos de bombeiro. Está errado aqui nos institutos gerais de perícia e atualmente precisaria se acrescentar as polícias penais. Vamos seguir. As polícias civis dirigidas incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de e apuração de. A alternativa que preenche corretamente e respectivamente na ordem as lacunas é. Vamos preencher porque fica bem mais fácil do que está lendo aqui, vai ficar com bem mais sentido. As polícias civis, elas são dirigidas, senhores, por policiais civis, por delegados de polícia de carreira, por delegados de polícia, pelos governadores dos estados ou pelos governadores dos estados. Delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de. Quais são as funções da Polícia Civil? Polícia ostensiva, Polícia Judiciária, Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, infrações penais, inclusive as militares, infrações penais, exceto as militares. No caso fica as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. No item C está errado, inclusive militares. No item D está errado, dirigida pelos governadores e infrações penais, inclusive militares. No item E, infrações civis. Polícia Civil, ela atua em infrações criminais. Infrações civis não são caso de polícia. Tem muita atenção a esse tipo de pegadinha. Vamos seguir. De acordo com a Constituição Federal, as polícias civis cabem a execução de atividade de defesa civil, errado. A apuração de infrações criminais, exceto as militares, perfeito. Função de polícia de fronteira, cabe apenas à Polícia Federal. Função de polícia judiciária da União, cabe apenas à Polícia Federal. Preste atenção. Função de polícia ostensiva é a função da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Fica atento para não confundir. Vamos seguir com a questão 84. Acerca do conteúdo disposto no título 5º da Constituição Estadual, de que trata a segurança pública do Estado de Santa Catarina, todas as alternativas estão corretas, exceto. Vamos analisar essa questão para ver o que é que se aplica ou não no nosso concurso da Polícia Militar aqui de Alagoas. Por quê? Porque pode ser cobrada uma questão similar. Por isso é muito importante. Vamos analisar. O Corpo de Bombeiros Militar é responsável pelos serviços de prevenção de sinistro ou catástrofes, de combate a incêndio e busca e salvamento das pessoas e bens e atendimento pré-hospitalar. Correto, se aplica. A Polícia Civil possui atribuições para exercer as funções de Polícia Judiciária, ressalvadas as competências da União, para apurar infrações penais, exceto as militares, e fiscalizar jogos e diversão pública. Correto, tá certo? Polícia Civil pode sim. A Polícia Militar cabe, dentre outras atribuições, atuar preventivamente, perfeito, com força e dissuasão e repressivamente, como de
restauração da ordem pública. Está correto também. A Polícia Ambiental, que é órgão de segurança pública do Estado, cabe a guarda e a fiscalização das florestas e dos mananciais, bem como a proteção do meio ambiente. Vai estar errado aqui, por quê? Porque a Polícia Ambiental ela não é um órgão de segurança pública. Ela vai ser um destacamento da própria Polícia Militar. O Instituto Geral de Perícia é um órgão permanente de perícia oficial de Santa Catarina, possuindo atribuições para realizar perícias criminais e prestar serviços de identificação civil e criminal. Bom, aí vai ser uma questão correta, mas muito ligada à segurança pública de lá. Contudo, os itens sobre a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, eles podem ser cobrados no nosso concurso em uma forma bem parecida, por isso é importante estar atento. Vamos seguir. Considerando o capítulo da Constituição Federal que trata de segurança pública, analise as afirmações a seguir. A segurança pública, além de dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Polícia Civil, as polícias civis, são dirigidos por delegados de polícia de carreira e atuam na apuração de infrações criminais, inclusive as que tenham repercussão interestadual ou internacional. Está falso, errado. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Verdadeiro. Toda vez que a questão trouxer sobre a lei disciplinar a organização e funcionamento dos órgãos de segurança, sempre vai estar focado em garantir a eficiência de suas atividades. Perfeito. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Perfeito também, correto. Emissão das guardas municipais. Compõe a estrutura de segurança pública do Estado a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e os institutos gerais de perícia e os corpos de bombeiro. Está errado na questão dos institutos gerais. Hoje nós substituiríamos isso por polícias penais. A alternativa correta é a alternativa B de bola. Senhores, estamos finalizando o nosso curso de Noções de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar. Vimos todo o conteúdo programado, vimos uma bateria de 85 questões, vimos todos os itens e comentamos os principais dispositivos. Leva para a tua prova a leitura da lei. Te aguardo no nosso curso de resolução de questões, onde serão mais de 200 questões respondidas e comentadas de direito constitucional para o teu concurso da Polícia Militar de 2021. Mas finalizando, eu quero trazer uma breve reflexão, como de costume, muito rápida, e eu quero que você reflita comigo o seguinte: não espera o tempo perfeito. A adversidade vai vir, as eventualidades vão ocorrer, as pessoas vão ridicularizar, vão diminuir você, vão duvidar de você, mas tenha em mente o teu foco. Confia primeiramente em você, em Deus, na divindade que você crê, se você crê, na religião que você professa, que você exala, se você professar, se você for religioso, mas confia em ti. As adversidades elas vão vir, vai ter pouco tempo, vai ter dor de cabeça, pode ter um pequeno problema de saúde, mas passa por cima das adversidades. Seja um vencedor, tenha pensamento positivo e ações positivas. Desejo a todos um grande abraço, aguardo vocês na nossa mentoria de elite, aguardo vocês na lista de aprovados e vamos dar continuidade em todas as outras etapas. Lembre que o concurso é uma sequência de etapas. Agora vocês estão fechando a etapa da prova objetiva, mas nós estaremos junto com vocês
em todas as outras.